E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de arquitetura e organização de computadores. O objetivo da nossa aula de hoje é aprender um pouco sobre a história dos computadores. Esse é um conteúdo inicial, né, dessa disciplina, e eu acho importante mostrar para vocês a ordem cronológica, né, das atividades dessa disciplina, dos conteúdos dessa disciplina. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui, e esse vídeo eu vou parar em alguns pontos e fazer algumas explicações, tá, a respeito do vídeo. Então, vamos lá, vamos começar aqui passando o vídeo, tá? Se caso não estiverem escutando, me avisem, por favor. Ó, essa primeira tela aí, ela explica bem, né? Ela mostra que o primeiro computador que existiu foi em 1939, que foi a máquina de Turing, tá? Alan Turing, ele é quem criou a computação, esse conceito de processamento, de memória, né, de dispositivos de entrada e saída, ele é que conceituou, ele é que estabeleceu esses conceitos, tá? E esse primeiro computador, o objetivo dele, né, ele foi arquitetado, projetado para descriptografar mensagens, né, do inimigo, no caso aqui, os nazistas, né? Então, foi para isso, era um inglês, a Inglaterra tinha uma parceria com os Estados Unidos, né? E ele desenvolveu esse computador em 1939 com o objetivo específico de combater, né, essa questão relacionada aí a essas mensagens, descriptografar essas mensagens. Continuando. Esse aí é o computador no modelo normal que a gente conhece hoje em dia, no modelo atual. Ele foi o primeiro computador que existiu, é o ENIAC, tá? Isso aí vocês podem gravar, isso aí é bem assim, sólido, né, na comunidade. E o ENIAC, ele não era baseado em transistores. Transistores é um componente eletrônico que surgiu na década de 60, 70, né? Popularizou na década de 70, e ele era feito a válvulas, e não era feito a transistores, tá? Claro, evidentemente, né, essa época de guerra, ele foi utilizado para propósito de guerra, né? O propósito dele era relacionado à guerra, né? Então, esse é o primeiro computador, 1946. Só para se ter uma ideia, esse computador aí, ó, que está bem claro, né? Ele ocupava o espaço de uma sala grande, né? E a sua primeira tarefa, ela foi calcular esse Artillery Firing Tables, tabelas de cálculo de lançamento de mísseis, tá? De como que você faz para fazer cálculos de ângulo, de alcance, né? Por exemplo, a velocidade que vai essa bala, quanto tempo que ela vai gastar, que esse míssil vai chegar no inimigo, etc. O ENIAC, o propósito dele era fazer esse cálculo, né? Só mostrando para vocês, para ilustrar aqui, ó, o que seria um Artillery Firing Tables, né? Deixa eu acessar aqui, compartilhar com vocês rapidinho. Vou compartilhar outra tela, tá? Só um minutinho aqui. Rapidinho, bem rapidinho. Beleza, ó, deixa eu só colocar aqui, ó, Artillery Firing Tables. Aqui, ó, o que seria uma tabela, né, deixa eu pegar uma aqui que tem algum texto melhor. Ah, essa aqui, ó. Isso aqui é bem interessante, ó. Que eu consigo. Vocês estão visualizando aí essa tabela? Respondem, por favor, alguém. Sim, só que é muito pequena.
Não, aqui Sim. é só para Está dando ilustrar para visualizar perfeitamente. beleza, é só para ilustrar o que, que é que o computador fazia, o que, que o ENIAC fazia. Aqui você tem aqui, por exemplo, ó, o range é o alcance, né? Aqui está medido em jardas, né? Yards. Aí aqui, uma jarda, só para você ter uma ideia, é mais ou menos quase um metro, um pouco menos que um metro, né? Então aqui, ó, por exemplo, para eu atingir aqui 1.000 metros, aí o ângulo de partida tem que ser 1 grau,11,2, né? Aqui já tem um. Perdemos o som. Pessoal, aconteceu algum problema aqui, perdi a minha conexão. Vamos tentar mais uma vez, né? Deixa eu compartilhar de novo a minha tela. Aproveitar que tem muita gente em salas, vou só pedir para o pessoal não ligar a câmera para ficar um ambiente um pouco mais leve para nós, tá?
Deixa eu acessar aqui, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo? Alguém responde, por favor. Sim, Sim. Beleza, vamos Só retomar. sim, professor. Excelente, vamos retomar o vídeo aqui, né, que eu estava mostrando para vocês, que era aquela tabela de cálculos, né, para lançamento de mísseis. Só para retomar, o NA, que é o primeiro computador criado, né, pelo governo norte-americano, junto com o governo inglês, para poder fazer os cálculos dessa tabela, tá? Eu vou mostrar ela aqui para vocês, ó. Visualizam essa tabela? Vamos ver se vai dar certo. sim. Sim, agora está Isso. melhor de visualização. Sim, ela aqui. Beleza, beleza. Eu só quis dizer que essa tabela não é tão simples de calcular, por isso que você precisava de um computador, né? Imagina que você quer chegar aqui e calcular o seu alcance é de 1.000 metros, mais ou menos, né? 1.000 jardas. E aí você tem toda uma questão de ângulo de partida, ângulo de elevação, por exemplo, ângulo de queda, tempo de voo, né, desse projétil, velocidade que ele vai atingir o objetivo dele, né? Então, tem uma série de cálculos que o NA que era responsável. Essa era a principal função do NA, que fazia esses cálculos. Agora, vamos retomar aqui, do ponto que a gente parou no vídeo, que deixa eu aí, agora eu vou compartilhar a tela do vídeo que estava sendo apresentado, tá? Só um minutinho. Torcer aqui para não dar problema. Deixa eu pegar aqui. Beleza, agora eu mudei a tela, foi só um exemplo para ilustrar, né, essa questão do ENIAC. Vamos retomar o vídeo aqui. Então, 1946, primeiro computador, né, que de propósito utilizado pelo governo americano junto com o governo inglês para poder fazer cálculos balísticos, né. Aí, ó, o modemzinho, né, apareceu em 1949. Modem já é transmissão de dados, né? Ele se popularizou na década posterior, né, em 1960, na década de 60, mas na década de 50 ele começou a ser usado pelas as forças aéreas americanas, né? Uma curiosidade, né? Olha a velocidade desse modem. Hoje, vou te dar um exemplo aqui, uma rede pode atingir aí, assim, o normal de atingir uma rede local, em que você tem ali, você pode atingir até 1 gigabit, né? 1 gigabit de transmissão por segundo, né? Então, esse modem, né, da década de 50, ele tinha uma velocidade de transmissão de 75 bits por segundo, né? Muito pouco comparado com os equipamentos que a gente tem de rede hoje, né? Você tem aí a internet nossa, né, que é um serviço caro e etc., é comum você ter internet de 200 megabits por segundo, né? Você fazer um download a 250 mega. Esse modem, você tira mega, você tira K, ele é só B, só o Bzinho aí, ó, 75 bits por segundo. Essa que é a ideia e a velocidade de transferência de dados nessa época, né? Continuando aqui, ó. Aí que interessante, o primeiro disco rígido, né, que é um dispositivo de entrada e saída, ele tinha um custo de $10.000 por megabyte, né? E aqui, ó, ele tinha aqui esse DRAMAC aqui, é o nome de um desses discos rígidos, ele ocupava o espaço aqui, ó, ele era tão grande, né, quanto 2 refrigeradores, para se ter uma ideia, isso em 1957. Interessante isso aí, ó. O hardware e o computador, ele é uma composição de hardware com software. Até então, a gente estava falando só de hardware, né? A gente falou do tamanho do HD, a gente falou do ENIAC, que era um computador utilizado para fazer cálculos de lançamento de mísseis, né? Mas você sempre tem, junto com o computador,
o software, né? E aí a primeira linguagem de programação que existiu, que era uma linguagem de programação para seres humanos, né, que seres humanos entendiam ela, foi Fortran, tá? E ela foi lançada em 1957. Fortran foi a primeira linguagem de programação antes do C, antes das linguagens atuais modernas, como Java, C Sharp, JavaScript. Antes de todas essas linguagens, a primeira linguagem que se tornou popular e etc. foi Fortran, né? Ela era um conjunto de bibliotecas de código, né, para computação numérica e cálculos científicos, né? Esse aqui era o propósito da linguagem Fortran. Só para ilustrar para vocês, né, só para você ter uma ideia a respeito dessa linguagem, deixa eu só compartilhar uma outra tela aqui rapidinho, mostrar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar uma outra tela, que é uma tela relacionada a Fortran. Deixa eu colocar aqui para vocês, para não ficar muito pesado aqui. Deixa eu colocar aqui, beleza. Compartilhar aqui, deixa eu colocar. Por exemplo, aqui, ó, vou te mostrar, vou dar um exemplo de código aqui em Fortran para vocês, tá? Deixa eu pegar um código aqui específico. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza, beleza. Pega esse código em Fortran aqui, ó. Essa é a sintaxe de um programa em Fortran, tá? Peguei aqui um código qualquer, copiei ele. Deixa eu ver se tem um compilador. Compilador é um software que transforma um programa legível para a máquina, tá? Esse programa aqui, ó, quem entende, por mais que ele tá assim, todo esquisitão, com esse monte de palavra em inglês, mas teoricamente quem entende isso aqui é o ser humano. O computador não entende essas letrinhas, né? Aí ele precisa de um compilador que vai transformar esse programa em algo que compreensível para ele, que ele consiga interpretar, que ele consiga executar, né? Deixa eu ver se tem aqui um compilador Fortran online. Deixa eu pegar ele aqui. Esse aqui é um compilador Fortran online, né? Eu vou colocar aquele código aqui, ó. Copiei aquele código, né? Nesse compilador aqui. Eu nem sei o que esse código faz, não. Deixa eu só ver se ele vai executar aqui. Ah, executou. Veja só. Esse programa, vamos só rapidinho, só para eu fazer uma leitura dele aqui para vocês, né? Ele pega um número inteiro, ele pega um outro número inteiro, e aqui, ó, esse GCD aqui, ó, é aquela operação matemática de você descobrir o máximo divisor comum, né? Greatest common divisor aqui, ó. Por exemplo, se você entra com o número 10, vou dar um exemplo aqui, ó. Você entrou aqui com o número 10, ele está esperando aqui, e você entra com o número 20, e ele te dá que o máximo divisor comum de 10 e 20 é o 10, né? Então, esse programa faz essa conta, ele descobre, dado dois números, qual que é o máximo divisor comum. Então, se você observar, esse programa aqui, ele era um programa executado em 1957, né? Só para ilustrar essa questão aí do Fortran, uma linguagem, para quem tem experiência em programação, ela é bem tranquila, tá? Essa sintaxe aqui pode parecer assim, nossa, César, que código maluco é esse? Mas ela é bem tranquila, né? Esse print aqui imprime na tela, o read lê um valor na tela, o if é uma estrutura de condição que testa uma determinada condição, depois ele imprime B na tela, né? Depois ele lê um valor e coloca na variável NB e faz um outro if, né? E depois chama aqui uma função print que imprime o valor dessa chamada de função aqui, que é NGCD, e NGCD está aqui embaixo, e essa função que está aqui embaixo descobre qual que é o máximo divisor comum. Então, um programa bem característico aí de Fortran, né? Era mostrando por que Fortran era utilizado. Então, aqui só para ilustrar essa questão relacionada
a programação que é inerente à evolução do computador, né? Você não tem hardware sem você ter software, né? Não faz sentido você ter um programa, você não tem um programa em um computador, né? Você tem um hardware que faz o processamento, mas você também tem o software que precisa de uma linguagem de programação, por exemplo, como o Fortran, né? Que foi de 1957. Olha, o mouse, ele foi criado por esse cara aí, ó, Rainer Malembre, como é que fala? Um alemão, tá? Nesse modelo aí, né, que a gente conhece até hoje, ele é de 1964, mas ele foi popularizado mais para frente. Ele foi popularizado lá em 1984, os computadores ainda não tinham mouse, tá? O mouse ele começou a ser popularizado em 1984 com o surgimento do Macintosh, que era o computador da Apple. O primeiro computador da Apple aí que atingiu assim, o cotidiano das pessoas, né? A vida das pessoas. Esse aí a gente vai estudar um pouco sobre as memórias, né? A gente vai ver isso na nossa disciplina. Quando a gente estiver trabalhando com memórias, eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre a memória RAM, basicamente como que uma memória RAM armazena valores, né? Qual que é o componente eletrônico por detrás da memória RAM, né? E um pouco desse funcionamento da memória RAM, né? Como que uma memória RAM funciona. Mas se você observar, a memória RAM ela é uma memória recente, né? Ela é de 1968, então ela é uma memória recente, quer dizer, comparado com a história dos computadores, né? E ela foi inventada por esse cara aí, esse Robert, né? Mas a gente vai depois discutir melhor um pouco sobre o significado, né, da memória RAM, a função da memória RAM dentro de um computador e qual que é a tecnologia eletrônica, né, que permite a memória RAM armazenar bits, armazenar zeros e um, armazenar eletricidade, né? Porque, por exemplo, se você pode considerar que o 1 em computação, em computadores, é um sinal, é uma energia ali que tem uma tensão, né? Por exemplo, 5 volts. Você pode considerar que isso seja 1. E o 0 você pode considerar que seja, por exemplo, menos 5 volts, ou até mesmo 0 volts, né? Então, como que a memória RAM faz para armazenar essa informação e não deixar que ela se perca, a não ser que você desligue o computador, né? Se desligou, aí ela perde a eficiência dela, né? O funcionamento dela. A gente vai ver isso aí, tentar explicar para vocês em mais detalhes quando a gente estiver trabalhando com hierarquias de memória e memória RAM. Aqui ele está falando, esse é o princípio da internet, né? Que a internet ela foi criada nos Estados Unidos e ela inicialmente ela tinha esse nome de ARPANET, né? Ela na verdade ela é o pai da internet, né? Que ele fala, ó, the ARPANET was the dad, foi o pai da internet, né? Esse modelo de conexão entre computadores, né, ele surgiu nos Estados Unidos, né, em que você tinha computadores que se conectavam entre si, né. Por exemplo, aqui dá um exemplo de uma mensagem que foi enviada, né, nessa época de 1969 entre os computadores. Aqui ele
ele já está falando que em 1970 você teve um primeiro microprocessador, né? Por que microprocessador? Já existia o processador lá no ENIAC, mas ele ocupava uma sala inteira, né? Um microprocessador é um processador pequenininho, miniaturizado, né? É daí que surgiu os computadores do formato que a gente está hoje. Foi exatamente aí, ó, na década de 60 para a década de 70 é que você teve esse upgrade. Você saiu de válvulas que ocupavam uma sala inteira para transistores, que eram muito pequenininhos e que num chip de 1 centímetro, 2 centímetros, você tinha milhares de transistores, né? Depois, milhões, depois mudou a escala de milhares para milhões de transistores, né? Hoje um chip tem milhões de transistores internos nele. Um componente eletrônico que tem uma certa lógica ali, que pega a eletricidade e controla a eletricidade, né? A corrente contínua, é isso que ele faz, né? Então, esse aí, ó, foi o primeiro microprocessador que foi usado nessa aeronave aí, esse F-14. Ah, isso aí é o que mais interessa a nós, ó. Esse cara aí. A Intel era em 1971, a Intel era uma empresa de garagem, tá? Intel é a que mais produz processador no mundo, hoje é a Intel, né? É a que mais produz computador no mundo, hoje é a Intel. Quando eu falo computador, a gente está falando da questão central do computador, né? Do coração do computador, que é o processador. Então, grave esse nome, ó, Intel 4004. Esse foi o primeiro processador, né, que foi fabricado e foi disponibilizado comercialmente, tá? 1971, primeiro microprocessador, né? Evidentemente que você tinha o ENIAC, que lá tinha um processador, você tinha outros equipamentos eletrônicos que tinham processadores, porém microprocessador, que é o que a gente conhece hoje, quando a gente fala assim, qual que é o processador desse computador aqui, né? A gente faz essa pergunta. Isso aqui é um i5. Beleza, é um i5. Isso é um microprocessador. A gente tirou, com o passar do tempo, as pessoas foram tirando a palavra micro, porque já não fazia mais sentido você falar qual o microprocessador dessa máquina. Os processadores de grande porte não deixaram de existir. Então, hoje, processador é o microprocessador de 1971. Só um detalhe aqui para mostrar para vocês, né? Olha que interessante. Eu vou explicar depois mais em detalhe o que seria esse taxa de clock máxima, tá? Eu vou explicar o que seria o clock, mas basicamente clock é uma unidade de medida, né, relacionada à velocidade de processamento do processador. E nesse caso, o Intel 4004, ele tinha um clock de 700 kHz. Então, ele tinha ciclos de clock em torno de 740 mil Hz, que significa 740 mil, por que mil? Por causa do casinho que está aqui, ó, por segundo, né? Então, ele conseguia fazer operações nessa escala, né? Se você considerar que um processador hoje gasta 5 ciclos de clock para fazer uma operação aritmética, por exemplo, na hora que você pega aí, você consegue fazer um grande número de operações com esse clock, né? E ele conseguia endereçar, né, diretamente 640 bytes de memória RAM. Então, era essa a capacidade, né? Hoje, a gente sabe que um computador de 8 GB de RAM é muito comum, né? Você nem compra mais computador de 4 GB, você já compra um computador de 8 GB de RAM. Giga, aqui, o Intel 404 era compatível com memórias de 640 bytes, sem um G aqui antes, né? Então, as escalas aumentaram muito com a evolução dos computadores desde a década de 70, né?
Aí, ó, o flop disk, né, que é uma unidade de armazenamento que você consegue transportar dados, né? Você pegava um programa, levava de um computador para o outro, né? Ele se tornou comercial em 1971. No final da vida dele, né, de um disquete que a gente chama, né, que não é mais utilizado, depois vieram os pendrives, né, para substituir os disquetes, mas no final da vida de um pendrive, ele cabia mais ou menos 50 megabytes. 5 megabytes, desculpa, ele cabia uma música hoje, né? Um pendrive cabia uma música, uma foto, 2 fotos no máximo, um disquete, não um pendrive. O pendrive cabe muito mais. Mas essa que é, mas ele é um equipamento antigo, né? De 1971. Aí aqui, ó, para mim é o show, isso aqui, ó, 1972, a linguagem de programação C. Por quê? Porque ela mudou muito, né? Só um detalhe sobre essa questão aqui, só colocar aqui para vocês terem uma noção do que é a linguagem C, tá? Deixa eu apresentar uma outra página aqui, só para mostrar para vocês o que seria a linguagem C, né? Aqui, ó, tem um ranking de popularidade de linguagens de programação, tá? A linguagem C, esse ranking chama TIOB, deixa eu pegar ele aqui. Beleza, esse aqui é um índice que ele verifica a popularidade de linguagens de programação. Ó, só para você ter uma ideia, aqui, ó, C é, assim, indiscutível a linguagem de programação mais popular do mundo, tá? Seguido aqui, atualmente, né, de Python, linguagem também bastante popular, depois Java, depois C++ e depois C Sharp, né? Aí você tem, em sexto lugar, Visual Basic, deixa eu ver se vocês estão vendo, estão vendo sim. Você tem em sexto lugar Visual Basic e sétimo lugar JavaScript, né? PHP, por exemplo, está aqui na 8ª posição. Então, eu, por exemplo, programo em C, não programo em Python, programo em Java, programo em C++ e programo em C Sharp, não programo em Visual Basic e programo em JavaScript, né? E não programo em PHP. Então, as linguagens que eu domino são essas. E isso é de cada pessoa. SQL também domino, mas é uma linguagem para outro propósito. Mas também é uma linguagem de programação, né? No caso aqui, SQL é uma linguagem de consultas. Então, só para ilustrar, mostrar para vocês a popularidade da linguagem C, tá? E por quê? Porque muita coisa é feita em C. E C é uma linguagem antiga, né? De 1972. Deixa eu retomar o vídeo aqui rapidinho. Então, vamos lá. Essa aula, você vai disponibilizar a gravação no mesmo lugar que a gente achou o link? Sim, eu vou disponibilizar lá. Eu até mostrei no início da aula, eu coloquei o link, e depois no final aqui eu mostro onde que eu vou colocar o link. É que eu fiquei perdida, eu não achava o link para entrar na aula. Tá, eu vou colocar lá depois. Então, ó, a linguagem C, extremamente... Aqui é só uma ilustração, não tem muita coisa para nós não, mas foi criado o primeiro joguinho, né? A Ethernet, né, que é o padrão que a gente conhece hoje de redes locais, né, ele foi criado em 1973. Aqui, ó, tá, só um detalhe aqui, que a taxa de transferência, né, ela aumentou aí eu imagino aqui, ó, aqui ele colocou nos dias de hoje, né, 100 gigabits por segundo, né, 100 gigabits por segundo, isso é a taxa de hoje, né, você tem essa taxa de transferência aí em vários na nossa Ethernet de hoje.
mas inicialmente ela tinha uma velocidade, né, uma taxa de transmissão de 2,94. Esse cara aqui, olha para você ver, ele é de 1975. Ele foi o primeiro computador de uso comercial, tá? Mas ele era muito caro ainda, tá? Esse Altair 8800 aqui, ele é de 1975. Mas ele já tinha CPU, já tinha memória RAM, né? E ele era baseado nesse Intel aqui. Então, é um computador que começou a popularizar, a comercializar, mas ainda não foi aquele cara que marcou tanto. A Apple, ela se iniciou aqui, ó, com o Apple II, tá? Só que ele era muito caro, o Apple II. E ele tinha aí, ó, 64 KB de RAM, ele tinha essa CPU, isso que eu não sei se é Intel, imagino que não, às vezes até da própria Apple, e ele já tinha um sistema operacional, e nessa época aqui ele custava $5.000, né? Então era muito caro, se você for imaginar que $5.000 em 1977 é muito dinheiro, né? Um custo muito alto. Não, aqui, ó. Ah, não, nos preços de hoje, aqui, ó. Como não, eu viajei aqui, ele coloca aqui que é preço de hoje. Então, basicamente, né, pode colocar aí R$30.000. Mesmo assim, é muito caro. C++, né? C++ não configura uma evolução de C, tá? Assim, porque C é sólido o suficiente para ser uma linguagem popular. C++ esse mais aí, teoricamente, é para... Não, ele tem mais recursos. Realmente, ele tem tudo que C tem e ele tem orientação a objeto, que é essa adição de classes aqui, ó, né? Essa adição de classes a C++, isso facilita um pouco a vida do programador até certo ponto, tá? Mas não é uma evolução em termos de linguagem de programação, você sair de C para C++, tá? Beleza, aí agora eu vou só passar o segundo videozinho, tá? Que aí a gente também é bem curtinho. E eu já vou dando a aula em cima, né? Acho que não... Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar. Peraí, só um minuto. E aí a gente já mata essa questão de evolução histórica dos computadores, né? Deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu ver aqui, YouTube, deixa eu ver, tá com conexão. Não sei o que aconteceu aqui, peraí. Não tem problema, deixa eu voltar aqui para o vídeo. Eu acho que eu devo ter assistido esse vídeo aqui em algum momento, peraí. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar ele. Engraçado, eu perdi o link aqui, mas vai dar certo. Peraí, só um minutinho. Vamos lá. YouTube. Não deu certo. Será que eu esqueci de alguma coisa aqui? Peraí, só um minutinho, gente. Isso, agora acho que deu certo. Continuação, tá? Esse é o mesmo vídeo, porém continuação. Isso aqui é muito show. Isso aqui é que mudou o mundo, assim, para mim. Eu considero... foi na década de 80 que popularizou os computadores, sabe? Antes, os computadores eram muito caros, era só para empresa, era só para propósitos gerais.
né? Aqui, ó, a IBM contratou Paul Allen e o Bill Gates, né, para criar um sistema operacional para o PC dela, para o personal computer, né, computador pessoal. E esses dois caras, né, o Paul Allen e o Bill Gates, eles compraram os direitos do sistema operacional de uma outra empresa, né, dessa Seattle Computer Products aqui, ela que criou o MS-DOS, eles usaram esse MS-DOS como modelo e criaram e colocaram esse sistema operacional no PC da IBM, né? E a IBM permitiu que eles mantivessem os direitos econômicos do sistema operacional que eles chamaram de DOS. Então, a Microsoft, ela saiu disso, da compra de um sistema operacional da Seattle Computer Products, e aí o Bill Gates, junto com esse Paul Allen, melhoraram ele, modificaram esse sistema operacional e conseguiram colocar ele dentro do IBM. A IBM já era uma empresa consolidada e etc., e eles conseguiram, fizeram um contrato com a IBM, da IBM lançar o computador em 1980, que é o PC que a gente conhece. Que é o PC vem da IBM, do IBM PC, que esse computador foi lançado em 1980. Né? Então, eles conseguiram, nesse jogo aí, fazer um contrato com a IBM, né? O sistema operacional era deles, que eles tinham comprado dessa Seattle Computer Products, e virou o que a gente usa hoje, que é o sistema operacional Windows, né? Mas é daí que surgiu. Aí, ó, em 1981, a IBM lançou o computadorzinho dela, o IBM PC, né, que é o computador no formato que a gente vê aí hoje, que é uma caixinha, não tinha mouse, o computador não tinha mouse. Teve esse Commodore aí também, que se tornou popular, né, colocou aí, ó, aproximadamente 12 milhões de unidades foram vendidas. Agora esse cara aí, ó, ele veio para quebrar, rebentar o IBM PC, né, que já tinha 3 anos de venda, né? Aí os caras saíram do Apple II lá que eu mostrei e criaram essa máquina aí, que é o Macintosh. Macintosh é de 1984, é um computador, assim, esse aí, o Macintosh define a Apple até hoje, né? Em termos de, por que o iPhone é uma evolução? Por que o iPhone hoje ele é extremamente caro e extremamente popular e todo mundo quer ter um iPhone, etc. Vem dessa origem aí, ó, vem desse Macintosh, para ser honesto com vocês, né? Tudo uma evolução. Macintosh, depois iPod, né? Depois iPhone 3, né? E aí vai. Tudo que eles fazem com muita qualidade. O Macintosh é a primeira prova disso, né? De que a Apple ia se dar bem, vamos dizer assim. Essa empresa ia se dar bem. E ela foi o primeiro computador, né, que tinha uma interface gráfica. Aí o mouse já existia no Macintosh, né? Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês do Macintosh, só para vocês terem uma noção. Por exemplo, lá no Instituto Federal tem uma visão dele, né, uma versão dele. Ele é essa caixinha aí, ó. Essa caixinha, o computador é essa caixinha com o teclado, né, externo. Isso foi a evolução que eu considero em termos de, né, computador.
está falando que o Macintosh ele trouxe, né, essa interface gráfica para todo mundo. Em 1985, a Microsoft sentiu, falou, pô, beleza, estou com DOS aqui, né? Tá de boa, tô com o sistema operacional DOS, tá no MPC, eu já sou uma empresa de grande porte, etc. Mas eu também quero um sistema operacional com ícones e janelas, né? O cara criou esse Windows, o Windows 1.0, né? Hoje a gente está no... Colocar aí, Windows 12, né? Então, vai chegar... Então, esse foi o primeiro Windows, né? O Windows 1.0. Aqui ele só está falando que HTML foi criado, né, em 1990, que não tinha grandes recursos, basicamente. Photoshop, 1990. Aqui, a popularização da... É porque internet é uma coisa e web é outra coisa. Internet são computadores interligados em rede. Isso é internet. O web, que é esse www, né? É World Wide Web, ela é um conjunto de páginas web, né? De páginas, de arquivos HTML que são disponibilizados para a gente. Então, eu acessar um site... Eu estou acessando uma página web, eu estou acessando por meio da internet. Então, tem diferença entre web e internet. Web são essas páginas, né? Os sites que a gente vê, por exemplo, eu vou acessar meu internet banking, né? Isso é web, mas ela utiliza a internet para funcionar, né? Então, a web, ela tem esse conceito. Por exemplo, eu posso ter aqui uma conexão que nem usa navegador, e eu estou usando a internet, né? Isso é muito comum. Eu posso instalar um programa aqui que eu converso com uma pessoa sem passar pela web, mas eu estou usando a internet. Em 1992, eu tinha aqui, 26 sites, websites, né? Eu tinha basicamente isso só de sites. O Pentium, ele foi uma evolução dos computadores, ele se popularizou demais, que ele veio numa onda, assim, da década de 90. Nossa, você tinha um Pentium, você tinha o melhor computador. Melhor computador, quando eu falo melhor computador nesse contexto de Pentium, é melhor processador, tá? Desculpa. Aqui ele falou do PlayStation, mas é algo importante para nós pelo seguinte, em 1994, essa era a capacidade do CPU de executar instruções por segundo. Esse MIPS aqui é uma unidade de medida importante, né? Que significa milhões de instruções por segundo, tá? E ele tinha esse clock aqui de 33,8 MHz. Então, é um computador que tinha uma capacidade de processamento grande. Tá, o PlayStation, por mais que ele é um videogame, internamente ele tem um computador com uma placa gráfica potente para processar e renderizar, né, os vídeos gráficos de qualquer jogo que qualquer jogo exige. O sistema operacional Windows, né, 95, foi uma evolução muito grande
né, ele foi assim, o primeiro sistema operacional considerado mesmo da Microsoft com interface gráfica. Teve o Windows 3.1, que é um pouco antes dele, mas o Windows 95 foi uma revolução para a Microsoft, né? Aqui que ela, como diz o outro, que ela rachou. Bem, pessoal, é isso. É esse vídeo que eu queria mostrar para vocês, né, que conta um pouco da história, né, dos computadores e também um pouco dos sistemas operacionais. O que eu estou pensando para você? É só uma introdução da disciplina. É claro que aqui a gente passou muito rápido, né? Tem muitos comentários aqui que muita gente está fazendo. O que eu vou fazer, tá? O que é a nossa ideia geral aqui em relação a essa disciplina? Eu vou tentar responder durante as nossas aulas. Nos 10 minutos finais, eu vou tentar tirar dúvidas e etc. Eu vou combinar também, já a partir de semana que vem, um atendimento ali antes das 7 horas. 7 horas vai ser aula mesmo, começar a aula. Mas quem quiser tirar dúvida com mais calma, porque aí tem pouca gente na turma, né, e quiser aparecer ali por volta de 20 para 7, eu já vou estar disponível para vocês. A turma de vocês é muito grande. Essa interação de forma síncrona aqui, eu estou tentando ao máximo fazer para que todos possam absorver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir mão, né, desse horário ali de 6h40 até 7 horas para tirar dúvidas, tá? Não adianta, gente, eu recebo aqui vários pedidos de entrar na sala durante o andamento da disciplina. Não tem como, vocês têm que acessar o e-mail de vocês, aceitar o convite. Eu peço que não joguem o link no grupo de WhatsApp, porque não vai adiantar. A pessoa lá no WhatsApp, às vezes ela está no telefone e ela não vai ter acesso ao e-mail dela. Então, ela tem que estar logada no e-mail dela para isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Quem tiver dúvida, eu gostaria que vocês vissem esse vídeo, eu vou disponibilizar até amanhã de manhã, e quem tiver qualquer dúvida, né, aí eu vou fazer esse atendimento ali, até na próxima semana, eu vou fazer até um pouco mais cedo, eu vou começar às 18h30, tá? De 18h30 até às 7 horas, eu vou ficar disponível para tirar a dúvida de vocês sobre o conteúdo dessas nossas aulas aqui, de hoje, né, desse conteúdo que foi passado para vocês. E agora eu vou tirar algumas dúvidas aqui de alguns alunos. Vamos lá, vamos ver aqui, de baixo para cima aqui, ó, onde a gente vê esse e-mail, porque eu não recebi. Agnes, o e-mail é o que está lá no Moodle, né, no ambiente. Se o e-mail lá está errado, tem que trocar o e-mail de lá. Eu quero alterar o meu e-mail que está cadastrado. Não sei como que faz para alterar. Tem que perguntar quem sabe. Eu não sei também quem sabe. Vamos lá, rapidinho. Tem como mudar o dia? Não tem como. Eu só tenho disponibilidade. Eu faço 300 mil coisas. Eu sou coordenador de pesquisa. Eu desenvolvo software. Não tem jeito. O único dia que eu posso atender vocês é na terça-feira. Vamos lá. Antigamente, nessa época, existiam vários fabricantes de processadores, AMD, Siemens. O Mac tinha processador próprio desenvolvido pela Apple. Boa, Júlio. Isso mesmo, Intel entre os outros. Hoje o mercado segmenta entre a AMD e Intel. Assim, tem muitas outras empresas que fabricam chip. Por exemplo, a Qualcomm, Júlio, hoje, ela é uma grande produtora de processadores, né, de CI para smartphone. Por exemplo, o Snapdragon, que é o processador que roda no Samsung Galaxy S21, é da Qualcomm, é uma empresa americana que também fabrica chip. Então, essa ideia de que quem manda no mercado é a AMD, ou Intel, ou NVIDIA, etc., não é bem assim. Com o advento dos smartphones, né, se popularizou essa questão relacionada a processadores. Nunca ouvi falar do Debian. Eu já ouvi falar, é uma distribuição Linux, já utilizei por 8 anos. A marca IBM em si está oculta, porém ainda tem forte presença, claro, né? A IBM era dona, até que eu lembro, era dona
da Lenovo, né? A Lenovo era um braço da IBM, hoje eu não sei se a IBM ainda é proprietária dela. Professor, na verdade foi a Lenovo que comprou um polo de fabricação da IBM. Perfeito, quando Júlio. a IBM deixou de trabalhar com notebooks e portáteis e voltou a sua atenção de novo para mainframes, o grupo chinês Lenovo comprou as fábricas. Então, hoje, os Lenovo são nas antigas fábricas da IBM. Eu coloquei isso até para alguns colegas. Obrigado, Júlio, pelos esclarecimentos. Excelente. Boa, eu não sabia. Excelente, isso mesmo. Vamos lá, foi por isso que eles falaram. Achei que o primeiro Windows seria o Windows 98. Ó, o Kelvin achou que o primeiro Windows era o 98, mas na verdade o primeiro Windows é o Windows 1.0 de 1985, né? Depois teve o 3.1, depois teve o Windows 95, depois que veio o Windows 98. Você tá novinho, hein, Kelvin? Ótimo filme. Depois observem com calma lá. Beleza? O Júlio respondeu aqui, se não me engano, um filme antigo sobre a vida de Bill Gates trabalhando na IBM, nessa parceria. Na verdade, ele fez um contrato com a IBM de $50 por cada DOS, né? Então, ele ganhava $50 em cada PC que era vendido. Na verdade, acho que foi aí que ele rachou. No Windows 95, aí que ele firmou como líder de mercado, né? Mas rachar em termos de ganhar dinheiro foi com o DOS, né? No IBM PC. Essa história do Bill Gates dessa compra é contada no filme Piratas do Vale do Silício, perfeito, né? Ele meio que fez uma coisa casada. Ele chegou na IBM, eu tenho um sistema operacional, falou que tinha, na verdade não tinha, mas foi lá na outra empresa e falou, não, eu vou comprar seu sistema operacional, e fez um conchavo ali. Não sei se é isso que o Júlio quis dizer. É isso, Júlio? Pode responder aí. Na verdade é interessante, porque as estratégias de crescimento, né, tanto do Bill Gates quanto do Steve Jobs, historicamente, eles são relacionados a vender coisas que sequer eles tinham exatamente prontas, né? Isso mesmo. Estrategicamente, o grande erro foi que a IBM, os CEOs, né, a alta administração da IBM, eles achavam que o dinheiro estava no hardware, na questão física, e não deram muita atenção para o sistema operacional, né, a nível de aplicativos. E foi aí que o Bill Gates conquistou a sua grande fonte inicial de renda, né? Então, certo. É muito interessante essa história. Então fica a sugestão aí, gente. Às vezes final de semana vocês não estão fazendo nada. Eu não sei se tem no Netflix, mas deve ter no YouTube. Certamente tem. Vocês verem esse filme aí sugerido pelo Júlio, Piratas do Vale do Silício, entender um pouco essa relação, um momento muito oportuno, né, de Apple com Microsoft, e IBM, né, a relação dessas três empresas. Fica a dica do filme Piratas do Vale do Silício. É um clássico esse filme, né? Bem clássico, bem interessante. Tem muita coisa interessante lá do comportamento, né, do Bill Gates, que essas estratégias comerciais, né? Beleza. A gravação também fica disponível no Google Agenda, no convite que foi enviado. Fica assim, mas eu vou colocar no YouTube e vou colocar um link para vocês lá no Aba. A proposta, onde que vai ficar o link? Só para mostrar, eu fiquei de colocar isso aqui para vocês, dessa gravação, né, dessa aula. Aqui é no Aba, peraí, só um minutinho, deixa eu acessar, já vou compartilhar com vocês. Vou acessar por aqui, porque aqui essa tela já está compartilhada. Aqui eu tenho um Aba, tem a disciplina Arquitetura, né, e Organização de Computadores. Aqui vai ter aulas online. Aqui, à direita, depois de aula, eu vou ter mais uma coluna que vai ter o link dessa primeira aula, que é a aula de hoje, tá? Eu vou colocar aqui, vou colocar também os links desses dois vídeos que eu passei, que a gente discutiu aqui, tá? Então, vai estar aqui, nesse ponto aqui, que vocês vão acessar. Então, vocês vão acessar o AVA e vai estar aqui. Beleza? Continuando aqui. Vamos lá para as questões. Estou usando o celular. Quem está fazendo o curso de licenciatura de computação remota e não tem computador, notebook ou um PC, tem que comprar, na minha opinião. Até para não desistir do curso. Não dá para fazer o curso no celular, tá? Até porque eu vou passar, vocês vão ter várias disciplinas. Vai ter uma disciplina que você tem que instalar um compilador. Então, você tem que ter um computador. Não tem jeito. Obrigatório.
A César está pedindo para comprar um computador. Não, estou falando que tem que ter, porque como é que faz? Como é que você vai assistir um curso online sem ter um computador? Você vai assistir ele 100% no celular. Você não vai aproveitar tudo que o curso, né, vai te exigir. Por exemplo, você vai gerar um PDF para anexar numa atividade. Como é que você vai fazer isso no celular? Precisa de um editor de texto, você precisa de uma planilha Excel, como é que você vai fazer isso no celular? Enfim, tem que comprar um computador. Quem for fazer o curso mesmo tem que adquirir um computador. César, não tem dinheiro. Não é verdade. Hoje você consegue comprar um computador. Vou te dar um exemplo. Você com um computadorzinho de 4 GB de memória usado, com processador um i3 antigo, até mesmo um Intel Core 2 Duo antigo, eu acho que você dá conta de fazer esse curso aqui nesse computador, que custa R$500. Então, você parcela lá e compra esse computador de R$500 aí para poder fazer o curso. Enfim, precisa ter computador. A aula vai ser disponibilizada no YouTube, eu vou colocar o link do YouTube lá nesse ambiente que eu acabei de falar, né? Pode estar normal, obrigado, sem áudio. Eu imagino que seja aquele momento que a internet caiu. Existem muitos sistemas em C, só por isso ele está em primeiro, sim, certamente. Tem muita coisa embarcada, né? Muita tecnologia embarcada em C. Ela é uma linguagem de alto nível, uma linguagem eficiente, é uma linguagem, por exemplo, eu programo muito em C Sharp. C Sharp é uma linguagem pesada, né? Ela facilita para o programador, mas o meu software ele não é um software tão rápido. Às vezes eu quero desenvolver ali para um dispositivo embarcado, eu vou fazer em C mesmo. Vou pegar o meu código C, compilar, colocar na ROM desse dispositivo embarcado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um software para controlar ali alguma coisa de geladeira, alguma coisa assim, que não seja uma smart, né, uma geladeira smart. Estou dizendo uma geladeira simples aí de 20 anos atrás, 15 anos atrás. Hoje as geladeiras atuais, elas já vêm com SO, elas já vêm com uma versão light do Android lá, ou do Linux, né, enfim. Ela já vem com poder de processamento, realmente é um computador, você pode instalar aplicativo na geladeira, né? Enfim, Python está em segundo, deveria estar em primeiro, Kevin deve gostar de programar em Python, a tradução para português é Python, né? Boa noite, pessoal, consegui entrar, beleza, seja bem-vindo, Lucas, para mim está normal. Esse é o avô do pendrive e o disquete, eu imagino, que é na hora. A professora está saindo, o áudio travou. A verdade é que o pai surgiu dela. Bem, parece um pouco com Python. Isso aqui eu imagino que seja na hora do Fortran. Nem sabia que Python tinha surgido do Fortran. Sim, beleza. Pedindo os telefones dos alunos, se não me engano, mas eles não criou o grupo. Bem, é isso. Mais alguma questão, pessoal? Que vocês queiram... Pode perguntar, quem quiser. Tem um aluno perguntando sobre a respeito de provas. Então, vamos preocupar com prova, não. A prova vai ser no segundo, terceiro encontro presencial, né, que vai ocorrer no dia, se eu não me engano, aqui, 16 de outubro. É uma prova que vale 50 pontos. Essa é a avaliação. Só que vocês têm 3 atividades de pontuação, que é uma lista de exercício, um seminário, um trabalho prático. E esses totalizam 50 pontos, totalizando, ao todo, 100 pontos. Então, basicamente é isso. Eu lembro vocês, aqui no ambiente tem, né, o local para fazer a atividade aqui que vai estar disponível. Deixa eu só até acessar aqui, ó. Vamos lá, engenharia, arquitetura, peraí, aqui, módulo 1, né, aqui, ó, aqui tem o roteiro de estudos, né, para esse módulo. Aqui tem um link para fazer a atividade presencial 1, ó, ela é para ser entregue no dia 22 de agosto. Preocupem com ela por enquanto, que é essa atividade que é para ser feita. Ela tem um valor aqui de 15 pontos. Tirar dúvidas durante as nossas aulas, ou também no fórum de dúvidas, contribuir com o fórum de discussão do Moodle, atividade não avaliativa. Então, tem esse cronograma aqui, esse roteiro para vocês seguirem, né, ao longo dessa disciplina. Aqui, ó, participar das videoaulas 01, 02, 03, hoje é a videoaula 01, né, a semana que vem videoaula 02, na outra semana videoaula 03. Isso para o módulo 1, tá? Ficou claro? Respondeu essa dúvida? Ok, Sim. professor. Beleza? Mais algum questionamento? Mais alguma dúvida? Quem tiver um pouco, assim, com timidez e quer deixar... Vamos fazer o seguinte.
terça-feira da semana que vem, às 6h30, antes de começar a aula, eu não vou dar conteúdo. Ah, César, eu trabalho. Mas veja só, a aula só vai começar às 7 horas, tá? Pessoal, não adianta vir aqui 8h05. Eu não vou nem deixar entrar na sala quem quiser entrar 8h05, tá? Não vou. Ô, professor, Pode falar, Vinícius. boa noite. O que chama muito atenção no conteúdo que você estava falando é que, com o passar do tempo, os equipamentos, né, celulares, computadores, foram diminuindo seus tamanhos e os componentes internos dele cada vez mais potentes. Foi o que você falou no começo aí, foi diminuindo o tamanho, os componentes como diminuíram, a potência deles aumentaram gradativamente ao longo do tempo. E hoje, para você ver, os celulares aí com 6 GB de RAM, 4 GB de RAM, 8 GB de RAM, um aparelho celular é muita coisa para um dispositivo pequeno, né? Com certeza, né? Hoje, só para ilustrar essa fala sua aí, hoje, antes os componentes eletrônicos eram assim, antes não, sempre foram assim, capacitores, resistores, transistores, e aí vai, né? Essa série de componentes. E hoje os componentes eletrônicos, eles são esses componentes SMD, ó, componentes SMD. Os celulares usam muito esses componentes aqui, ó. São componentes muito pequenininhos, tá? Por exemplo, isso aqui é um capacitor, né? Esse capacitor aqui ele é muito pequenininho, né? Uma placa, por exemplo, aqui, ó, é cheia de componentes SMD, né? Que além dos circuitos integrados, né? Que é esses CIs, que também são pequenos. Esse aqui, por exemplo, olha aqui o tamanho de um capacitor, né? Proporção do dedo do cara, você tem um capacitor, olha o tamanhozinho dele aqui. Esses são esses componentes miniaturizados. E além disso, é igual você falou, né? Concordo com o que você falou, que é a capacidade de fazer a mesma coisa, né? Que é com uma performance bem melhor, né? Mas basicamente é isso. Ó, você tem aqui uma série de componentes e CIs, né? Que mantém aí um computador em funcionamento. E, por exemplo, muitas vezes, né, você vai dar, o pessoal da manutenção em smartphone, por exemplo, às vezes consegue trocar na mão um componente desse, sabe? Ele mede lá, vê que não está chegando carga aqui, não está tendo corrente elétrica, e ele vê que esse componentezinho aqui está danificado, vai lá, pega um outro capacitor de um celular antigo, coloca no lugar e volta a funcionar. Eu conheço gente que faz esse tipo de manutenção. Aí a solda aqui, que é feita, né, é diferente, o processo de soldagem desses componentes é diferente, você não pode, um tipo de soldagem diferente, aí você tem que usar, você tem que esquentar primeiro, né, para poder fazer a solda. Então, é bem complexo esse processo aqui, você tem que comprar uma maquinazinha de solda específica e usar os equipamentos para fazer a substituição, a troca aqui, mas é bem complexo. Mas concordo com você em relação a essa questão de componentes SMD. É verdade. Muito obrigado, professor. Professor, a Raquel levantou a mão a respeito sobre de professor de apoio, parece. O professor de apoio é o tutor, né? Então, assim, eu vou tentar ao máximo dar o suporte para vocês, né? Estou fazendo aqui um compromisso de, antes das aulas, né, pegar aí de 20 a 30 minutos para poder tirar as dúvidas sobre a aula anterior, né? Então, na próxima terça, que vai ser dia 10, a aula de nossa hoje, eventualmente ela foi a quarta-feira, mas elas serão as terças-feiras. No dia 10, eu vou dar aula para vocês. A aula vai começar às 19 horas, que é conteúdo e etc. Mas eu vou tirar a dúvida de vocês das 18h30 até as 19 horas. E vou deixar ali uns 10 minutos finais também para tirar alguma dúvida que porventura apareça, né? Vou tentar fechar o conteúdo, hoje foi um pouquinho mais, mas eu vou tentar fechar o conteúdo semanal para não ficar também tão pesado, até ali umas 19h50, 19h40, e aí a gente fica mais um tempinho ali para poder tirar dúvidas. Mas volto a falar, Carol, pode participar na próxima terça-feira, às 18h30, né, nesse link aqui, você poder participar.
Professor, boa noite. Boa noite. A doutora que vai atender a gente é a Ana Clara, porque lá no grupo que ela anexou a gente, Certo. depois nós já tinha feito algumas perguntas, ela nem nos responde. Aí, essa questão de tutoria, de adequação, eu sinceramente, eu acho que tem que passar para a coordenação do curso, para o Elcio. Sim, mas é porque, assim, adicionaram a gente, não teve mais informações. Ontem falaram, né? A gente tem que ter uma noção de quem é. Igual eu perguntei sobre o horário, sobre o dia, devido a eu sou professora, né? E toda terça eu tenho o módulo 2 nas escolas. Então, eu tenho algumas dúvidas que eu preciso estar averiguando, porque às vezes eu tenho como estar apresentando declaração para a escola, tem coisas que eles é que têm que informar, mas não estão informando nada correto para a gente está perdido lá no grupo, né? Nem por e-mail. Eu, por exemplo, foi cadastrado outro e-mail, eu já perguntei, até um moço aqui me informou que eu troco lá mesmo no sistema. Eu vou tentar mexer, mas a gente tem que solicitar os professores para estar alterando o e-mail. Porque não é só trocar lá, se o senhor já fez uma lista, ele não vai trocar automaticamente. Então, tem muitas dúvidas que eu acho que tem que ser esclarecidas antes, né? Senão a gente vai ficando mais perdido. Boa noite, a colega Aldineia, desculpa, eu não estou conseguindo ler o seu nome. Aldeneide. Aldeneide, meu nome é Karina. Até levantei a mão para dar uma dica aí aos colegas aí. O e-mail que é da IFTM, que foi cadastrado lá no virtual, se você tiver conseguido acessar ele, tenta já deixar ele logado ou no seu celular. Não. Ô, Karina, isso daí eu já fiz, eu já loguei, eu estou utilizando. Só que eu não estou recebendo nada no institucional. Né? Quando eu fiz a inscrição, e é um outro e-mail que eu utilizo para a escola de trabalho também. Então, assim, eu trabalho em 2 escolas, fica muito puxado, porque mistura muito. Eu gostaria de separar para ficar mais... Resumindo, Aldinese, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um e-mail para os tutores amanhã, pedindo para eles darem atenção para vocês, tá? Vou fazer esse compromisso aqui, assim, olha, os alunos estão reclamando de não estar tendo a resposta no grupo de WhatsApp criado, vocês não estão respondendo e-mail, porque aí eu tenho capacidade para isso, para poder chamar a atenção dos tutores, entendeu? Eu vou fazer esse procedimento, até amanhã eu dou, para ver se melhora essa situação. Esse é o compromisso que eu faço com vocês, tudo bem, Aldinei? Tá certo. Não, tudo bem, é só porque, assim, tá no começo, então a gente tá meio perdido, né? Eu trabalho o dia todo, é meio corrido. Não, então, a gente precisa se adequar. Obrigada, viu? Beleza, eu vou fazer, principalmente agora, é muito importante essa participação dos tutores. Tem muita dúvida, não tem jeito, né? Como é que faz isso? Como é que faz esse procedimento? Aí fica aquele negócio, o professor não sabe, o coordenador não sabe, aí ninguém sabe, beleza, e o tempo vai passando e vocês acabam sendo prejudicados. Concordo, eu vou fazer esse compromisso, assumir esse compromisso. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que terminar a aula aqui, porque eu tenho outra aula para ser dada, tá? E já está aqui no meu horário, então, vamos fazer, combinar dessa forma, eu vou finalizar a aula aqui. Vocês podem ficar aqui nesse ambiente aqui. Às vezes vocês têm alguém que tem alguma dúvida, que quer tirar, às vezes algum colega pode ajudar, vocês podem ficar, mas eu vou pedir licença para vocês aqui, para eu poder participar de outra atividade que está prevista para mim aqui, beleza? Tá bom, obrigada. Obrigado, aí eu vou deixar a aula lá para vocês, no máximo amanhã até na hora do almoço.